Devido à pandemia da Covid-19, os deputados da Assembleia Legislativa utilizam esse espaço virtual para debater os temas mais relevantes do Parlamento Paulista. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, falou sobre os trabalhos das comissões e a fiscalização do Legislativo. Quero corroborar um pouco com o que foi falado agora há pouco pelo deputado Dr. Jorge, que também faz parte do nosso grupo de combate de fiscalização dos gastos, de todos os gastos que o governo vai estar fazendo em combate à pandemia, ao Covid-19. Foi criada uma comissão de 6 parlamentares, 6 representando as bancadas da Assembleia Legislativa, e eu sou um dos parlamentares que foi indicado para compor essa bancada. O trabalho é dirigido pela presidência do nosso grande deputado, aí, tem muita experiência na casa, o deputado Barros Munhoz, e hoje tivemos uma reunião que todos os deputados que participaram chegamos à seguinte conclusão: exatamente esta comissão ela está inócua, ela não tem sentido nenhum, nós estamos trocando aí documentação, requisições para cá, ofícios para lá, e ninguém nos responde nada. Desde o começo que nós fizemos, o objetivo dessa comissão foi fiscalizar todos os atos do governo em relação a tudo que está acontecendo referente ao Covid. Só que, de nossa parte, como parlamentares, estamos usando tudo que nós temos aí de direito dentro da casa para poder estar pegando informações do que está acontecendo nos gastos para poder passar para os nossos colegas parlamentares e para a população que nos elegeu. E não estamos tendo sucesso. Há cerca de 2 semanas, um chefe de gabinete aí da Secretaria de Saúde, ele foi exonerado justamente por não estar passando a informação, e eu tenho querido várias vezes o deputado Munhoz que nós precisamos tomar uma providência, porque a gente manda um ofício para pedir informação para o secretário demora aí 15, 20 dias para responder e não responde ao contento, não passa informação, e nós, de todo o grupo que está sendo aí organizado para poder combater o coronavírus, nós parlamentares somos os legítimos representantes do povo. Todas as outras estruturas do governo são pessoas que foram indicadas para cumprir o trabalho naquele órgão lá, mas nós verdadeiramente somos representantes do povo e merecemos respeito e quando solicitamos informações que voltarão para o público, que todo o dinheiro que é gasto, a população tem todo o direito de saber como está gastando. E falei hoje, mais uma vez, que enquanto estivermos aí trocando papel, tem gente morrendo, e que se não fizermos nada, nós vamos ter culpa, sim, na hora de assinar o atestado de óbito lá, porque nós temos a tarefa e a função de fazer as coisas funcionarem, e estamos sendo impedidos de continuar o nosso trabalho. Eu tenho aí absoluta certeza que o governador, ele delega para o secretário dele fazer, que delega para o chefe de gabinete e para os funcionários de uma forma geral, e ele não tem controle sobre tudo que está acontecendo. Inclusive, em conversa com o líder do governo falou: tem que fazer um trabalho de fiscalização, porque a gente sabe que a estrutura é muito grande, não dá para você acompanhar, de fato, o que cada pessoa está fazendo. Então, o objetivo dessa comissão foi isso, só que não estamos tendo respaldo, e então, além de mim, do deputado Jorge e outros parlamentares também na comissão, estamos totalmente insatisfeitos da forma como estamos sendo tratados, não estamos sendo tratados com respeito devido, porque nós somos representantes do povo, mais uma vez falo isso, porque temos que dar satisfação para quem nos elegeu. E, infelizmente, a forma, a estrutura como está hoje, como foi colocada essa comissão, não está sendo nada satisfatório. Então, eu quero deixar aqui o meu protesto da forma que está sendo feito. Já sugeri ao deputado Barros Munhoz para que a gente conseguíssemos agilizar a informação, porque nós sabemos que toda a estrutura governamental hoje, assim como nós parlamentares, podemos falar virtualmente da nossa casa, do nosso escritório, do nosso gabinete, até dentro do carro. Nós, quando fazemos reunião, a gente vê a pessoa que está preocupada. Não é uma coisa muito boa, mas a pessoa está dentro do carro, ela consegue se comunicar com a gente. Ou seja, não tem mais aquele empecilho de você ligar para a secretária do secretário
para ela poder despachar com ele, para ver qual a data que ele poderia estar conversando, aí ele manda a data, aí vê se bate a agenda. Quer dizer, isso eu posso lhe falar com toda a garantia. Eu venho de uma empresa da área de TI, e nós sabemos que a conversa virtual, as redes sociais, todas as plataformas que usamos de comunicação vieram para ficar, e não há motivo mais. Hoje nós podemos, nesse momento, se conectar com o secretário, ele para lá 5 minutos que está fazendo e pode falar com a gente. Não precisa de documento mais, que demora um mês, né? Em um mês é só ver o índice de pessoas que morrem durante esse mês. E essa comissão foi criada justamente para poder ver esse tipo de situação, porque todos nós parlamentares, nós nos doamos, descontou a 30% dos nossos salários para também colaborar, e mais os fundos todos que foram designados para poder ter esse combate, poder agilizar as ações aí no combate. E nós estamos vendo algumas coisas, algumas situações que até tendem a ser um caráter duvidoso, que parece que vão fechar um hospital que não está funcionando, quer dizer, vai fechar, não sabe por que vai fechar, ou seja, se não foi feito um estudo adequado para montar o hospital, vai desmontar agora, e o dinheiro que foi gasto lá, por que não foi colocado para poder reformar um outro hospital que precisava de reforma, nós sabemos. Então, pode ser que há uma má gestão aí do nosso dinheiro, então nós precisamos realmente fazer essa fiscalização, que vai durar até o final acho que até 31 de dezembro, e deixo aqui meu protesto que nós devemos mudar, e todos nós parlamentares necessitamos que seja dado respeito em todas as nossas ações. O deputado Dr. Jorge do Carmo, do PT, falou sobre os problemas de saneamento básico em algumas regiões da zona leste da capital e sobre a falta de resposta do Executivo sobre requerimentos feitos pelos deputados. Me inscrevi hoje para falar, colegas deputados e deputadas, sobre uma questão que reputo muito importante e preocupante. Trata-se de um problema que há anos, se arrasta lá na zona leste da cidade de São Paulo, na divisa lá do Itaim Paulista com Itaquaquecetuba, Guarulhos, que é o problema das enchentes. Nós sabemos das enchentes daquela região. Em São Paulo tem muitos problemas de enchentes, mas aquela região, às vezes as famílias ficam lá por meses, submersas às águas e expostas a risco de doenças, em razão do problema de enchentes daquela região, da falta de desassoreamento do rio Tietê e da falta de investimento mesmo de políticas públicas do governo do Estado. Por que falo isso? Recentemente, estou acompanhando, hoje inclusive estive lá, a construção de uma obra grandiosa lá que chama Polder do Itaim, que tem como objetivo evitar que o rio Tietê transborde para as ruas onde as famílias moram e, por vezes, ficaram submersas, expostas a esse problema de saúde pública e de falta de política pública, infelizmente. E aí, essa obra era para ser concluída no novembro, dezembro de 2019, não foi concluída, as famílias novamente, mais um final de ano, período das chuvas, sofreram com essa questão, e essa obra foi prorrogada para conclusão aí no mês de julho. Oficiei o secretário Marcos Rodrigues Penido, e ele respondeu dizendo que a expectativa, a previsão é para terminar no mês de julho de 2020. Tem muita coisa para fazer lá, estive lá hoje, tem muita coisa para fazer. Fico preocupado que essa obra não conclua antes das próximas chuvas. Mas uma preocupação a mais é que, para fazer combate às enchentes, obras de combate às enchentes, é preciso de investimento, e muito investimento. Eu sou membro da comissão da Frente Parlamentar, visando a solução para o Jardim Pantanal e região, que é aquela baixada do Jardim Helena, Vila Itaim, Vila Ceabra, Vila Aimoré, Jardim Romano, toda aquela região da Baixada que sofre com o problema das enchentes. E, pasmem, senhores deputados, senhoras deputadas, o prefeito da cidade de São Paulo, no último dia 16 de junho, próximo, editou um decreto de número 59538, de 16 de junho de 2020,
abrindo crédito suplementar para algumas áreas da prefeitura, remanejamento de recursos, e o que me assusta, a gente preocupa, é que o prefeito está retirando recurso exatamente do combate às enchentes. Quero ler aqui retira recursos de melhoria de bairro no Jardim Helena, Vila Itaim, Vila Seabra, Vila Aimoré e Chácara Três Meninas, da monta de R$411 mil, e ainda retira recursos para a contenção das margens do córrego Itaim e obras de instalações da margem de R$8 milhões, da monta de R$8 milhões. Você vê, se nós estamos falando de um problema que precisa ser resolvido e que precisa de mais investimentos, é estranho, é no mínimo estranho que o prefeito da cidade de São Paulo queira remanejar recursos exatamente de uma área tão sensível que é essa questão das enchentes. Por isso eu, quanto deputado, morador daquela região, preocupado com essa questão, oficiei o prefeito exatamente para que ele explique o porquê remanejar recursos, ao invés de remanejar de propagandas, remanejar de outras áreas que não seja tão sensível e tão essencial, remanejou recursos exatamente de uma área que precisa de mais investimento. E nós temos cobrado do prefeito e dos secretários, e enquanto deputado, tenho apresentado recursos de emenda parlamentar para valorizar, para investir, para melhorar e resolver, em parte, ou pelo menos a gente consiga, aí, num tempo mais breve, resolver esse problema tão grave de combate às enchentes. Por isso que eu oficiei o prefeito, acho que isso não está correto, quero explicação do prefeito, estive lá conversando com as lideranças, com os conselheiros, com as autoridades também da região, o subprefeito, o pessoal da área da saúde, para que o prefeito explique por que tamanha maldade. Não é possível que a gente consiga remanejar recursos de uma área social, né, para outras áreas, ainda que seja para outra área social. Acho que o prefeito pode, nesse momento, e deve fazer esse exercício, de fazer esse remanejamento de áreas que realmente possam, não sejam tão prejudiciais para famílias que lá, por exemplo, essas famílias da Baixada do Helena, daquela região do Jardim, da Vila Itaim, e todos aqueles bairros lá que sofrem com esse problema das enchentes. A gente vê lá que as pessoas, o córrego Itaim, ele termina no rio Tietê, mas está totalmente assoreado. Ou seja, não tem como ele desaguar no Tietê. É o Tietê que deságua no córrego Itaim. Então, a água transborda, prejudicando as famílias, e eu não posso ver isso, e as pessoas reclamem com razão, não posso ver isso e fingir que não é com a gente. Então, o prefeito precisa explicar o porquê, né, tamanha maldade com os moradores daquela região do Helena, daquela região da Vila Itaim, Jardim Aimoré, Vila Seabra, Jardim Romano, toda aquela baixada lá. E estou cobrando também a execução da obra, a conclusão daquela obra, porque eu acredito e sinto que é necessário para que as famílias daquela região, mais uma vez, né, por tantos anos que já aconteceu isso, quando chegar as próximas chuvas, eles não sofram com esse problema de falta de políticas públicas do prefeito da cidade de São Paulo. Então, era isso que eu queria dizer para os colegas, para falar aqui na TV Alesp, na Tribuna Livre, para denunciar essa irresponsabilidade, essa falta de compromisso do prefeito com aquela região, né, do extremo da Zona Leste, de famílias tão sofridas que passam por esses problemas e essas dificuldades. Agradecer aos companheiros, a todos vocês que estão nos ouvindo, agradecer à TV Alesp, agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado. Mas eu me inscrevi hoje para falar, deputados, deputadas, sobre um ato da mesa do nosso presidente, em razão da crise sanitária, de saúde pública, a pandemia do Covid-19. O nosso presidente, deputado Cauê Macris, criou um ato, né, através de um ato, criou um grupo de trabalho na nossa Assembleia aqui, para fiscalizar e acompanhar os gastos, os investimentos com a pandemia do Covid-19. Ou seja, tudo aquilo que nós definimos na Assembleia, por exemplo, os nossos provimentos, o fundo da Assembleia que foi destinado, a redução da verba de gabinete, além dos demais gastos do governo, a desvinculação dos fundos, tudo que nós fizemos aprovamos na Assembleia, como destinação para flexibilizar
a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000, né, que, através do seu artigo 65, flexibiliza para que não haja necessidade de licitação, né, para a gente conseguir aí, o governo do Estado, os secretários, né, conseguir fazer o combate à pandemia do Covid-19 com seriedade, com agilidade, com celeridade. E aí, para isso, foi criada uma comissão temporária, evidentemente, através do ato do presidente de número 34, de 16 de abril de 2020. Pois bem, cada bancada indicou o seu representante. Esse deputado que vos fala foi indicado pela minha bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, e o coordenador dessa comissão, desse grupo de trabalho, é o nobre deputado Barros Munhoz. Só lembrando que a comissão é composta de 6 deputados titulares e 6 suplentes. Leio aqui o Wellington Moura, Rodrigo Moraes, Adalberto Freitas, deputado Dr. Jorge do Carmo, Analice Fernandes, deputado coordenador Barros Munhoz, Disseu Dalben, Ricardo Melão, Márcio da Farmácia, delegado Olim, Isa Pena e Jorge Caruso. Esses são os componentes dessa comissão. A gente tem se reunido toda semana, às vezes até 2 vezes por semana, para falar, né, apresentar requerimentos para o secretário da Fazenda, para o secretário da Saúde, para o governo do Estado, para os demais secretários que entendemos pertinente, para ter informações dos gastos, da destinação do recurso e a aplicação dele, né, e a austeridade que todo governo deve ter. No entanto, pasmem, né, e falo isso com muita preocupação, porque os requerimentos dessa comissão, desse grupo de trabalho, nunca são respondidos. Nunca são respondidos. A gente requeremos a presença, a participação numa reunião nossa em ambiente virtual da doutora Ruth Helena, por exemplo, corregedora do Estado de São Paulo. Ela veio, se colocou à disposição, se prestou, né, a encaminhar, a fazer a intermediação dos requerimentos que já não estavam sendo respondidos há muito tempo, ou seja, a gente já se reúne desde abril, ou seja, nós estamos no mês de junho, né, final de junho já. Em seguida veio também o presidente do TCE, que é o doutor Edgar Camargo Rodrigues, e também para apresentar a planilha, a documentação, aquilo que está sendo gasto aí pelo governador, pelos secretários no combate à pandemia. Os hospitais de campanha, os respiradores, enfim, todos os gastos com a saúde pública, porque a gente tem que ter investimento prioritário para a saúde pública, especialmente nesse período de pandemia. No entanto, lê do engano não avançou, não está avançando. Hoje tivemos uma reunião da comissão, do grupo de trabalho, e chegamos à seguinte conclusão, né, e aprovamos isso. O deputado Barros Munhoz falou, olha, não dá, desse jeito não dá para a gente continuar. Vamos fazer um requerimento último, né, de convite ou convocação para o secretário da Fazenda, senhor Henrique Meirelles, e o secretário de Saúde, José Germa, né, para que a gente possa ter a participação deles na reunião como forma de definir, vez por todas, por que eles não respeitam esse ato da mesa e essa comissão constituída pela nossa casa. E se eles não vierem ou não responderem, nós simplesmente vamos, o nosso presidente, nosso coordenador, e nós combinamos isso, vamos dizer para o presidente da casa que essa comissão é inútil, é inócua, ela não tem nenhum sentido se não tiver, se ela não for respeitada, se não tiver respaldo e respeito às informações que são requeridas. E digo, o objetivo não é fazer política, não é propagandizar, não é se protagonizar em razão de fazer parte da comissão. O objetivo é simplesmente fiscalizar os gastos do governador e dos secretários. Em que a gente tem nos preocupado com isso, porque eu sou cobrado na sociedade, os demais deputados, colegas, são cobrados na nossa bancada. Se a comissão foi feita para acompanhar e fiscalizar, e ela não está fiscalizando nada porque não tem resposta, é sinal que ela também não está tendo respeito. Então, para que a gente não fique fazendo papel de inócuo, a gente se reúne toda semana e vamos dar um sentido para isso. O deputado Barros Munhoz vai encaminhar isso e nós aprovamos isso, porque é lamentável que o governador, o secretário da Fazenda, o secretário de Saúde, José Henrique Germa, e os demais secretários não respondam, o vice-governador, não respondam os requerimentos que
que são aprovados por esse grupo de trabalho, por essa comissão, que foi legalmente constituída nessa casa. E ela tem prazo de duração até enquanto perdurar a calamidade e a pandemia do Covid-19. Era isso que eu queria dizer que eu lamento que essa comissão, esse grupo de trabalho, não tenha o respeito e o respaldo do governo do Estado, do governo João Dória. Não sei o que ele quer esconder, não sei por que se nega a passar informação, não sei por que o secretário da Fazenda também não passa as informações dos gastos, não sei por que falta transparência, falta responsabilidade, falta comprometimento. O que falta? Então, com essas palavras, eu quero dizer, nós não precisa de comissão. Se não tem respaldo e nem respeito do governador e do secretário, não tem necessidade. Vamos falar para o nosso presidente de extinguir essa comissão, porque ela não tem sentido. Por isso, eu tinha que denunciar isso, tinha que falar isso na tribuna, porque não posso ficar participando da reunião e as pessoas querendo resposta minha e dos colegas e a gente não ter o que falar porque não tem resposta em razão da falta de comprometimento e de seriedade do governo do Estado. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, falou sobre o projeto de retorno às aulas no estado de São Paulo, além de estudos em relação à vacina da Covid-19. Eu vou primeiro tentar ver os detalhes do plano de retorno às aulas. Eu confesso que vejo mesmo com preocupação esse retorno, porque, como já disse aqui na nossa tribuna virtual, muito embora proporcionalmente os números no Brasil sejam menos significativos do que nos outros países, eu sei que, em absoluto, os números são muito altos, mas proporcionalmente à nossa população, os nossos números, sobretudo de morte, não são tão elevados como outros países. Tá? Muito embora isso seja um fato, nós temos um número maior de jovens, de crianças, adolescentes e jovens mortos, quando comparados com outros países. Então, eu fico, sim, preocupada com a retomada das aulas, mas eu prefiro me debruçar sobre as regras que ainda vão ser anunciadas de maneira mais detalhada, para apenas depois me manifestar. Tá? Então, fica aqui o registro da minha preocupação, mas eu vou olhar as regras no detalhe para poder falar com maior consistência. Nesta primeira fala, eu queria anunciar que eu consegui agendar um horário para conversar com o doutor Dimas Covas, em nome do Butantan, a respeito da vacina, objeto de uma parceria, né, entre São Paulo e China. Eu solicitei essa audiência, agradeço aqui publicamente a receptividade nessa solicitação, porque eu estou ainda muito preocupada com essa parceria, não só no aspecto da contratação, mas no aspecto dos protocolos para a realização de pesquisas com seres humanos. Eu já falei aqui, reitero, que encontrei matérias mostrando alguma restrição do próprio povo chinês, com vacinas desenvolvidas por esta mesma empresa. Então, eu quero ouvir o doutor Dimas Covas, que é um profissional que eu respeito, e nas reuniões que fiz com a senhora Procuradora-Geral do Estado e depois com o secretário de Saúde, obtive a informação de que ele seria a autoridade responsável por esta parceria. Então, amanhã, no horário do nosso plenário, estarei em reunião com o doutor Dimas Covas para obter mais detalhes sobre essa tal vacina. Também gostaria, eu fiz uma listinha aqui dos pontos, de reiterar algo que disse durante a participação do secretário da Saúde na nossa Comissão de Saúde, tenho a honra de integrar, reiterar que eu entendo firmemente que São Paulo, o Estado de São Paulo, precisa mudar o protocolo para que os médicos da rede pública, como já fazem os médicos da rede privada, ministrem medicamentos aos pacientes de Covid já no início dos sintomas, tá? Eu criei essa convicção depois de ser eu mesma acometida pela doença e de perceber que meu quadro agravou demais, porque eu seguia a orientação, que era praticamente de todos, de ficar em casa esperando os sintomas, vamos dizer assim, se manifestarem de maneira mais intensa. E quando eu fui para o hospital, já eram 15 dias de agravamento dos sintomas e o meu quadro ficou bastante significativo.
né? Eu lembro das faltas de ar, são faltas de ar muito diferentes, né, da que eu sou uma pessoa que tem muita alergia, sempre convivi com faltas de ar, mas nunca nada parecido com a falta de ar do Covid, né, que a gente sente como um caminhão em cima do peito. Então, eu questionei o secretário da Saúde, ele me respondeu de maneira técnica, então aqui não tem nenhuma agressividade, nenhuma acusação, nenhuma afronta, mas tem um inconformismo, acho que a palavra correta é essa, porque o secretário respondeu que como não existe um remédio, também não existe vacina, que ele não vai fazer protocolo nenhum orientando os médicos do setor público a medicarem. E o que eu tentei dizer durante a comissão, e venho dizendo nas minhas redes, venho dizendo aqui nas minhas entrevistas, aqui no plenário virtual, e acabo de fazer um requerimento à Comissão de Saúde, o que eu venho dizendo é o seguinte: as evidências médicas, né, mostram que aqueles pacientes que são medicados no início dos sintomas, esses pacientes, em regra, não têm um quadro de agravamento, não vão para a UTI, né, e as pesquisas mostram que mais de 80% daqueles que vão para a UTI são entubados, vêm a óbito. Então, assim, eu ando muito incomodada, muito inconformada com essa insistência do secretário estadual de saúde em não fazer um protocolo para tratar os pacientes já no início dos sintomas. Acompanhei entrevistas de vários médicos, de hospitais, assim, referência, médicos que inclusive adoeceram, e todos se trataram com remédios logo no início e tratam seus pacientes com remédios logo no início. Eu não acho justo que o paciente SUS em São Paulo não tenha acesso a essas receitas, não tenha acesso a essas prescrições. Quero deixar muito claro que eu não estou falando de cloroquina, não estou falando de hidroxicloroquina necessariamente, tá? Estou falando de medicação em geral, tá? No Amazonas, em vários estados do Nordeste, os médicos estão prescrevendo kits de medicamentos, alguns com cloroquina, alguns com hidroxicloroquina, outros sem essas substâncias, mas o paciente não sai sem uma medicação. Em São Paulo, não é isso que está acontecendo na rede pública. O paciente é mandado para sua residência para ficar esperando outros sintomas. E todo mundo sabe que o Covid é uma doença traiçoeira, o agravamento dos sintomas acontece de maneira muito rápida, e eu não acho justo o que está acontecendo no estado de São Paulo, né? Fica aqui esse registro. Eu tenho alguns pontinhos aqui. Eu venho recebendo e-mails de moradores da região ali de Júlio Prestes, né? Região central ali próxima a assim chamada Cracolândia, e alguns que inclusive foram sorteados, né, para o conjunto habitacional que foi erguido naquela localidade. E eu estou muito assim solidária às pessoas que têm mandado seus e-mails, porque essas pessoas estão considerando abrir mão da unidade habitacional. São pessoas que vivem, né, muitos anos de aluguel, trabalhadores, que têm suas famílias para sustentar, que festejaram, né, o fato de terem sido sorteadas, que se programaram para pagar as parcelas, mas são pessoas que estão considerando abrir mão da unidade habitacional em virtude da insegurança do local, em virtude da ausência de policiamento, da existência não só de usuários de drogas, mas de traficantes também. São pessoas que têm filhos e filhas adolescentes, estão com medo desses jovens irem e voltarem das escolas. Neste momento, né, estamos todos em isolamento, mas temos que pensar na retomada da normalidade. Então, eu vou, né, enviar os ofícios correspondentes ao senhor secretário de Segurança Pública, ao senhor secretário habitacional, ao subprefeito da região, mas já fica aqui um pleito público de um olhar mais carinhoso por aquela área, né? Eu tenho tomado cuidado de esperar vários e-mails do mesmo tema para poder pedir providências, e eu peço esse olhar carinhoso, cuidadoso,
para com aquela área. O governador, né, de certa forma, já tinha se comprometido em fazer algo a respeito daquela área quando era prefeito. Agora, como governador, eu penso que precise, né, lembrar desse compromisso e cuidar daquelas pessoas, porque não é justo que uma pessoa que esperou tanto para fazer jus, né, a uma unidade habitacional, o seu apartamento, a sua casa própria, que abra mão, né, desse direito e por medo, né? Então fica aqui um pedido de um olhar carinhoso para com essa população. Acabei de conversar numa reunião virtual com o professor Dimas Covas, responsável pelo Butantan. Eu havia solicitado informações sobre a vacina, né, que eles estão desenvolvendo em parceria com a empresa chinesa. Ele me explicou o histórico, deixou muito claro que é um histórico completamente independente da questão dos respiradores, que é um assunto que eu também estou acompanhando, e eu fiquei muito agoniada quando soube da vacina, justamente em virtude de ter encontrado assim, muitos equívocos na contratação dos respiradores, e as autoridades estão prestando todos os esclarecimentos cabíveis. Eu estou acompanhando, seguirei acompanhando, e o professor Dimas, com a sua equipe, foi muito gentil, me atendeu virtualmente, já me convidou para ir presencialmente, assim que eles entenderem que é segura essa visita, e eu vou. E ele explicou, disse que todos os protocolos estão sendo seguidos, todo o material foi enviado à Anvisa, ao comitê de pesquisa, que as pessoas só serão convocadas, convidadas, quando esses protocolos forem aprovados, que a ideia de fazer essa terceira fase em São Paulo tem a ver com o fato de nós estarmos em meio à pandemia, que as 700 pessoas que já passaram pelos primeiros testes não são brasileiras, porque eu tinha muito essa preocupação, sabe, de nós sermos um país do terceiro mundo, né, escolhido para que o nosso povo seja cobaia. E o professor foi muito firme, sanou todas as minhas dúvidas, disse que esses protocolos estão sendo seguidos. Então, eu, pelas notícias, entendi que as pessoas já estavam sendo, vamos dizer assim, submetidas a essa vacina, e não, né, porque eu, como professora de Direito, de Bioética, eu sei que tem todo um trâmite em termos de autorizações mesmo, né? E o professor me deixou muito segura nesse sentido, né? Então, aqui é um relato dessa reunião. Vou seguir acompanhando essa pauta, porque entendo que é importante para a população. Noticio aqui também que ontem fiz parte de um debate que eu considero também muito importante com médicos do Brasil inteiro, tratando uma abordagem mais vanguardista de aplicar a medicação dos pacientes de Covid já no aparecimento dos primeiros sintomas. E eu, pessoalmente, né, muito embora respeite todas as orientações em sentido contrário, eu tenho a convicção de que o tratamento, no primeiro momento, ele é mais efetivo, e me senti muito confortável, né, a ver tantos médicos pelo Brasil que têm essa mesma convicção, estão tratando os seus pacientes já no primeiro momento, que têm evidências de que as internações e os óbitos passaram a cair no Amapá, no Amazonas, né, em Pernambuco. Então, divido aqui com os senhores, esse evento de ontem durou mais de 3 horas, está disponível no site dos Médicos pela Vida. Então, fica aqui a indicação que assistam esse debate, que eu achei que foi muito válido. Conforme me comprometi, fui analisar a proposta do secretário da Educação, professor Rossielli, que também, né, foi paciente do Covid, graças a Deus também se curou, e eu não acho, né, respeitando o professor Janazzi, eu não acho que a proposta seja irresponsável, porque muitos professores haviam me procurado, temerosos de que as aulas fossem retornar já em julho. Eu disse